Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos. E uma boa noite a todos. Os irmãos, essa noite eu ia iniciar pedindo uma oração. Por mim, que ao longo do dia eu me senti meio abatido, sem causa aparente, mas provavelmente por conta do trabalho, né? Os irmãos, não sei se todos sabem, mas eu sou agente comunitário de saúde. E algumas famílias que a gente visita vivem situações complicadas. E a gente tenta não absorver, mas a gente às vezes absorve, né? Porque são condição de saúde complicada, condição financeira, condição habitacional. Então, mas eu não vou pedir oração, porque o primeiro louvor que o Fê cantou já foi uma oração, né? Mas quando os irmãos estiverem orando, eu peço que apresente as nossas vidas, né? Minha, da minha filha, os nossos trabalhos, para que Deus abençoe, dê sabedoria e que a gente possa ser um canal de bênção. Amém? Meus irmãos, a passagem que eu vou ler hoje se encontra no livro de Daniel. Eu não vou protelar muito, para não estender muito. Abra suas Bíblias no livro de Daniel 2, a partir do versículo 1. Eu não vou ler o capítulo todo. Daniel 2, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: Ó rei, vive eternamente, dize o sonho e aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? E se não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei não tem me escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor, ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Até aqui. Irmãos, por gentileza, alguém pode desligar esse ventilador para mim aqui? Então aqui, meus irmãos, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho, ao qual perturbou muito ele, e perturbou porque ele não se lembrava do sonho. E ele chamou ali os magos e encantadores, os seus sábios da Babilônia, para poder interpretar o sonho. E ninguém podia interpretar porque o rei não se lembrava.
E eles fizeram ali tudo que foi possível, seus encantamentos, fizeram ali as consultas aos astros, tudo que eles tinham ali nas mãos deles, eles tentaram, mas não conseguiram. E esse capítulo de Daniel aqui, ele revela muitas coisas para a gente. Só que eu quero trabalhar em cima de uma coisa aqui. Depois eu recomendo que os irmãos leiam todo o livro até, é um dos meus preferidos. Eu quero trabalhar em cima da incapacidade humana diante dos problemas da vida e diante dos planos de Deus. Porque esses homens que fala aqui no capítulo de Daniel 2, eles eram considerados sábios não à toa, porque eles tinham o conhecimento de toda a cultura da época, toda a ciência da Babilônia, porque eles foram instruídos nisso, provavelmente desde pequeno, porque era costume da Babilônia pegar, quando conquistava, pegar os jovens de outros povos, jovens nobres, e ensinava a eles na doutrina da Babilônia, ensinava a ciência, ensinava a cultura, tudo que eles poderiam, eles ensinavam. Então, esses homens, eles tinham um conhecimento extraordinário, diferente dos demais do povo. Só que quando eles foram colocados à prova, diante de um problema real e humanamente impossível, eles atestaram a sua incapacidade humana. E ali eles não conseguiram revelar ao rei, e falaram: rei, o que o senhor pede é impossível aos homens, não tem como. E ali ainda eles falaram: isso que o senhor pede, somente um Deus poderia revelar, só os deuses, e os deuses não há morada com a gente. E aí eles declaram uma fraqueza maior ainda, porque dentre eles também havia sacerdotes de outros deuses. E eles declararam que, além de não conseguirem interpretar o sonho, além de serem incapazes, eles não tinham acesso a esses deuses que eles serviam. E não tinham acesso porque esses deuses não existem. E diante dessa situação, o rei ele se enfureceu e mandou que matasse a todos os sábios da Babilônia. E Daniel ele era incluído como sábio, só que ele não estava, não sei o motivo, mas ele não estava nessa primeira leva de sábios que o rei chamou à sua presença. E quando Arioque, o capitão da guarda, saiu para cumprir a ordem, Daniel perguntou para ele: mas por que o rei tem tanta pressa assim que se cumpre esse decreto? Aí o Arioque explicou para ele a situação. E Daniel, ele não se amedrontou, ele não se apavorou e falou para Arioque: me introduza na presença do rei, que eu quero falar com ele. E ali Daniel, diante do rei, mais uma vez, ele diante da morte e do rei, ele não temeu e falou para o rei sobre um Deus que tinha todo o poder, de um Deus que revela mistérios. E Daniel se colocou ali na presença do rei sem temor, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele tinha convicção do Deus que ele servia, ele conhecia esse Deus. E mesmo que ele fosse morrer ali, ele teria ido, mas não antes de dar testemunho da glória de Deus. E ali diante do rei, ele também, de certa forma, atestou a sua incapacidade. Porque, a princípio, ele falou para o rei, o que o rei pedia era impossível, assim como os sábios falaram. Vamos ler os versículos 27 e 28, para os irmãos entenderem. Está escrito assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o Senhor requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Aí Daniel continua a explicar ao rei a interpretação do sonho. Se precisar, a gente volta aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, né? O que a gente pode tomar de lição até aqui? É que assim como Daniel e os outros sábios, nós temos que reconhecer a nossa incapacidade humana
diante da vontade de Deus, diante dos planos de Deus. Para ficar mais claro, eu vou ler 3 versículos aqui, para os irmãos entenderem. Não precisa abrir a Bíblia não, tá? O primeiro está em Provérbios 3:5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. O segundo está em Salmo 62:8. Confia nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. E para mim, um ponto alto que explica por que Daniel conhecia tão bem ao Senhor, está em Salmos 9, versículo 10, que diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que buscam. Então, Daniel, ele tinha esse conhecimento de Deus magnífico, e por isso ele não temeu a morte e se pôs a falar com o rei naquela situação. E é por isso que, às vezes, quando nós somos acometidos por alguns problemas que para nós parecem impossíveis, nós temos, de fato, 2 alternativas. A primeira é a gente agir como aqueles sábios que o rei convocou na sua presença. A gente, no primeiro momento, vai tentar, talvez, resolver pela nossa força, resolver pelos nossos recursos, seja lá o que for, e, na maioria das vezes, a gente vai ver que não deu conta. E a gente vai atestar a nossa incapacidade diante daquele problema. E como aqueles sábios, a gente fica de mãos e pés amarrados, sem saber o que fazer, e como naquele caso, fica apenas esperando a morte. A segunda saída é a gente reconhecer também a nossa incapacidade, como Daniel fez, mas neste momento a gente colocar a nossa confiança toda em Deus, porque é nesse momento que a gente mostra que a gente confia em Deus, que o Deus que a gente serve, Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E assim como Daniel e os amigos oraram pedindo a Deus misericórdia, nós também devemos fazer isso e confiar no Senhor. Porque nas mãos de Deus, meus irmãos, nós somos apenas os instrumentos. Seja lá quem for. Você pode ser um empresário de sucesso, bilionário, ou um simples trabalhador. Você pode ser um pastor de uma igreja pequena, um pastor de uma mega igreja ao redor do mundo. Você pode ser um cantor talentosíssimo, famoso. Você não passa de um instrumento nas mãos de Deus. Você só está nessa condição porque Deus quer você nessa condição. Porque Ele fala: sem mim nada podeis fazer. Você é apenas um instrumento nas mãos de Deus. E falando nisso, ninguém vai olhar, por exemplo, uma casa, sabe aquelas casas de madeira que tem nos Estados Unidos? Ninguém vai olhar para uma casa bela daquela, pegar um martelo e falar: olha, martelo, você está de parabéns, que bela casa você construiu. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque o mérito é todo do construtor. O mérito é do Criador, não é do instrumento. E quantas pessoas que a gente não conhece, quantos homens e mulheres cheios de si por aí, com o ego inflado. Às vezes não, muitos líderes por aí que se sentem como verdadeiros reis, fizeram de suas comunidades pequenos reinos e dos seus membros súditos. Essas pessoas vão ser cobradas por Deus, meus irmãos. E diante disso, eu queria dizer que nós temos que negar a nós mesmos diariamente, para que Cristo viva em nós. Falar igual Paulo falou: é quando eu estou fraco é que sou forte, porque o poder de Deus ele se aperfeiçoa na fraqueza. E esse Deus, meu irmão, que livrou Daniel da cova dos leões, que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Ele promete estar conosco até o fim. Ele promete estar conosco, nos livrando, promete estar conosco, moldando o nosso caráter, promete estar conosco, nos dando força para superar e enfrentar o pecado, para enfrentar as situações da vida. Esse Deus, Ele promete, se a gente tem a confiança toda nele, como diz aqui esses versículos que eu li. Se a gente confia nesse Deus que a gente serve, se a gente se coloca com fé diante dele, Ele vai estar conosco como Ele prometeu. Porque a Bíblia fala que aqueles que buscam o Senhor precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E
não é possível, meu irmão, nós servimos aos dois senhores. Não há possibilidade de a gente servir a Deus e a nossa própria vontade. Não é possível a gente falar que serve a Deus e Deus falar, faça isso ou vá por aqui, e a gente olhar e falar assim, Senhor, mas estou tão acostumado por aqui, parece mais seguro para mim. Não tem como a gente fazer isso. Ele disse, andai pelo caminho estreito e andai pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. E como eu disse anteriormente, somos apenas os instrumentos na mão do Criador. E se o instrumento ele não funciona direito, o que acontece? Ele apenas substitui. Se o instrumento não está em perfeito funcionamento para aquela obra dele, ele apenas coloca de canto ali e pega um que esteja em condições. Aí imagina se Daniel ele tivesse se acovardado quando ele ouviu o decreto do rei, que o rei mandou matar todos os sábios. O que teria acontecido? Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem se prostrado diante daquela estátua, o que teria acontecido? Talvez Daniel, na ocasião, estivesse morto pelo decreto do rei, e talvez Deus teria levantado outras pessoas para testemunhar em lugar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas isso não aconteceu, graças a Deus, porque eles criam num Deus Todo-Poderoso. E estou falando tudo isso, meu irmão, porque existe um plano em andamento. E esse plano existe desde a fundação do mundo, que é o plano de salvação. E eu te pergunto, a gente pode interromper esse plano? A gente não pode interromper esse plano de Deus. A gente pode fazer com que Deus ele se irrite a ponto de falar, não, desisto de tudo, parei. A gente não pode fazer isso. Mas a gente pode sabotar a nós mesmos dentro dessa caminhada do plano da salvação? A gente pode. Se a gente não tomar cuidado, nós nos sabotamos dentro desse plano. Os planos de Deus não podem ser mudados. Mas nós temos certa responsabilidade nessa caminhada e a gente pode se sabotar. Moisés, não sei se os irmãos lembram, ele quase morreu. Moisés, o libertador, que foi chamado para libertar o povo de Israel, ele quase morreu por desobedecer a Deus. Ananias e Safira caíram mortos aos pés dos apóstolos, porque mentiram ao Espírito Santo de Deus. Corá, Datã e Abirão também foram mortos porque se rebelaram contra Deus. O próprio povo de Israel, que eram para ter saído do Egito e ter entrado direto na terra prometida. Mas, por causa da murmuração contra Deus, eles peregrinaram 40 anos no deserto. Se sabotaram nessa caminhada e não entraram na Terra Santa. Então, nós podemos muito bem interromper esse plano para nós se não vigiarmos. Talvez alguém possa argumentar, mas isso aí aconteceu lá atrás, né? Isso aí aconteceu lá no Velho Testamento. Época da lei, onde era tudo olho por olho, dente por dente. Ali o povo pagava na hora. Mas, ali atrás, Deus falou assim para Israel, olha, eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. E ele explica, a bênção está aqui, se me obedeceres e fores fiel, vocês comerão o melhor dessa terra. E ele fala ali todas as maravilhas decorrentes da obediência a Deus. Mas aí o versículo continua, porém, se me desobedecerem, vocês serão levados cativos, e fala todas as maldições que viriam decorrente da desobediência. Isso foi no Velho Testamento. Mas o que o Senhor fala hoje para nós no tempo da graça? Vamos ler a passagem de João 15. João, capítulo 15. Diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta,
E tudo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Em Romanos 8, ainda a partir do versículo 1, diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você percebe que tem ali aquela atitude que eu falei em outras mensagens? Você percebe que tem ali a nossa ação dentro disso. A gente não pode se salvar, mas nós temos um papel a cumprir, que é esse papel de caminhar na presença do Senhor. Nós temos que, ainda a gente precisa tomar essa posição, na verdade deixar de meninice mesmo, a gente precisa tomar essa posição e se colocar diante de Deus com fé nele, que Ele está cuidando da gente. E dentro dessa caminhada com fé, a gente tem que continuar servindo e adorando a Deus, independente da situação. Amém? E eu disse isso até aqui, porque, não sei se vocês perceberam, mas eu não li todo o capítulo 2 de Daniel, mas nesse capítulo aqui, Deus revela para o rei Nabucodonosor a história do mundo. Ele revela em uma única visão, num único capítulo, a história do mundo todo, desde a Babilônia até o fim. Ele dá esse sonho para Nabucodonosor para contar o que haveria de acontecer numa sucessão de reinos. E eu vou fazer uma pergunta retórica aqui. Você crê que a Bíblia é a verdade? É a palavra de Deus? Eu creio que todo mundo acredita nisso 100%. Então, se você crê nisso, tenha certeza de que cada linha, cada letra do que está escrito nessas profecias vão se cumprir uma a uma, queira você acredite ou não, queira você entenda ou não, tudo que está escrito aqui na palavra de Deus há de se cumprir. E quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão, Deus estava revelando para ele o que aconteceria nessa sucessão de reinos. E isso você pode atestar tanto no livro de Daniel, em outros capítulos, como no livro dos outros profetas, como na história secular, porque aqui dentro está escrito esses reinos que sucederam à Babilônia. E na história diz que após a Babilônia, foi a Medo-Pérsia dominou a Babilônia, se estendeu por muitos anos. Depois da Medo-Pérsia veio a Grécia de Alexandre o Grande. Depois da Grécia veio Roma, que era representado pelas pernas de ferro. A Babilônia, cabeça de ouro. Eu não li todo o versículo, né? O rei teve uma visão que ele viu essa estátua, e a estátua que ele viu, ela era dividida em partes. A primeira parte era a cabeça de ouro, que Daniel falou assim: a cabeça de ouro é tu, ó rei, é o seu reino, a Babilônia, poder, cheio de glória. Só que depois de ti virá um reino inferior, que dominará o seu, que era representado pelos peitos de prata. E depois desse ainda virá outro inferior e dominará, representado pelo ventre de bronze. E ainda outro que dominará com mão de ferro, representado pelas pernas de ferro. E não sei se vocês perceberam, mas todos esses reinos existiram, dominaram, e todos eles já se passaram. E onde estamos nós nessa história?
Provavelmente a gente está já na parte dos pés ou dos dedos desta estátua. Estamos no final dessa história, meu irmão. Já se passaram muitos e muitos anos desde que foi revelada essa profecia, e de lá para cá ela tem se cumprido à risca. E nós já estamos no final dessa história. Você percebe que já não há tempo mais para a gente brincar de ser cristão? Não há tempo mais de a gente ficar flertando com o pecado? A história está se cumprindo, como eu disse, vai se cumprir, queira você queira ou não. E eu não estou dizendo tudo isso, que você tem que largar tudo e viver como João Batista no deserto. A não ser que o Senhor tenha te chamado para isso. Se esse for seu chamado, eu te aconselho que cumpra. Mas é para a gente ficar atento, meu irmão, que os tempos que a gente vive está terrível. Se a gente for, não há tempo de falar aqui, mas se a gente for pontuar as coisas que estão acontecendo no mundo, você vai ver que eu acredito que não nos resta muito tempo. E, meus irmãos, a palavra de Deus, quando ela é pregada aqui, primeiro ela vem para a gente, né? Eu sou um pregador novo, não tenho muita experiência, mas eu creio que as palavras que é pregada aqui, ela vem primeiro para a gente e depois para o ouvinte, seja crente ou não, é nessa forma que acontece. E se essa palavra foi curta, mas se ela não falou com você de modo algum, se essa palavra não serviu para você, eu peço a você que continue orando e agradecendo a Deus, porque Deus teve misericórdia da sua vida. Ele te salvou. E agora eu peço a você que ore por aqueles que estão fracos na fé, ore por aqueles que ainda estão perdidos, para que encontre o caminho da salvação. Porque pouco tempo resta. E para nós reconhecermos, meu irmão, nossa fraqueza, essa incapacidade que eu comentei, para a gente negar a nós mesmos e enfrentar as dificuldades da vida e o pecado, nós temos que ter o discernimento do Espírito na nossa vida. E como é que a gente tem o discernimento do Espírito? Como é que a gente pode conhecer a Deus do jeito que Daniel conhecia? Como é que a gente pode ter esse discernimento para que Deus lembre a gente que está escrito, se a gente não tiver nada disso que está aqui dentro da gente? Como é que nós vamos ter o discernimento da palavra se a palavra não estiver em nós? Há como? Não tem. Nós temos que nos alimentar da palavra diariamente para que o Espírito de Deus possa testificar com o nosso espírito. Assim como aconteceu no deserto com Jesus. Satanás o tentou dentro da palavra e ele com a palavra rebateu. Porque de fato Jesus era diferente, ele era a palavra. Mas se nós não tivermos essa palavra, nós corremos o risco de errar e muito. E antigamente a Bíblia fala que Deus falava conosco através dos profetas. E hoje Ele fala conosco através do Seu Filho Jesus, e esse revelado aqui nesta palavra. Então nós temos por obrigação de nos alimentarmos diariamente dessa palavra. Amém? Em Eclesiastes 3 diz assim, que há tempo para todas as coisas. E eu te digo que haverá tempo que você receberá uma palavra de conforto, haverá tempo que você receberá uma palavra de encorajamento, haverá tempo que você receberá uma palavra de cura, haverá tempo que você receberá uma palavra de vitória, mas o mundo precisa saber que haverá um julgamento em breve. E que o tempo de se arrepender é agora. Porque a Bíblia fala que todos hão de comparecer no tribunal de Cristo. E quando esse momento chegar, ali já vai ser tarde demais. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de reconhecermos que sem Ele nada podemos fazer ou ser é agora. Eu já estou terminando, tá, meus irmãos? E só uma curiosidade para finalizar. Nos outros capítulos de Daniel, ali mais especificamente no capítulo 3, conta a história da estátua de ouro que o rei fez. Aqui já é uma outra estátua, que a irmã Neuza pregou sobre ela uns dias atrás.
Essa estátua de ouro que o rei fez, no capítulo 3, foi uma tentativa humana e pretensiosa de burlar os planos de Deus. Porque o ego do rei era tão grande que ele não quis reconhecer, ele não quis admitir que o reino dele seria dominado por um outro reino inferior, como na visão que Deus deu para ele. Ele não quis admitir que o reino dele passaria assim. E ele mandou que construísse uma estátua toda de ouro, porque ele queria passar um recado: meu reino não vai ser desse jeito que eu sonhei, meu reino vai ser eterno, essa estátua de ouro. E ordenou que todos ali se prostrassem e adorassem essa estátua. E como eu sei disso? Porque lá no capítulo 4 ele tem outro sonho. E nesse outro sonho que ele teve no capítulo 4, Deus revela para ele o que aconteceria com ele. Deus estava baixando uma sentença sobre ele, que ele viveria como um animal no campo, literalmente como um animal. Ele comeria ali capim, viveria na relva, se escondendo no meio do mato, junto com outros bichos. E por que isso? Por causa da arrogância dele, de não reconhecer os decretos de Deus. Porque lá no capítulo 4, versículo 32, na parte B, diz assim: que ele viveria assim até que reconhecesse que o Altíssimo tem o domínio. Aleluia. Então o rei viveu nessa situação porque ele não reconheceu. E assim, meus irmãos, a nossa incapacidade humana, que eu digo, é isso, é reconhecer que Deus ele tem o domínio de todas as coisas. E se nós estivermos nele, com certeza Ele estará com a gente até o fim. Com certeza Ele vai nos ajudar na nossa caminhada. Mas se nós nos distanciarmos dEle, quanto mais nos distanciamos, mais nos afundamos na destruição do pecado. Eu não me lembro, mas tem, se eu não me engano, tem uma passagem em Salmos que diz assim: aquele que se afasta de Deus cai em destruição. Porque é verdade, não tem como o ramo existir longe da videira. Não tem como a planta ela existir se ela não tiver tirando água da fonte, vai se secar. Essa é a nossa natureza, nós somos cristãos, nós somos enxertados na videira verdadeira, e não tem como a gente subsistir, não tem como a gente existir, se a gente não tiver na videira que é Cristo. Aleluia. Então, só para finalizar, você que não é cristão, está me ouvindo, não lute contra Deus. A Bíblia fala que naquele dia, no julgamento, Ele não terá o culpado por inocente. E a Bíblia fala que não há um justo sequer na terra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele não terá o culpado por inocente. Em Romanos capítulo 1 está escrito que o que de Deus se pode conhecer já foi revelado por Ele nas coisas criadas. Então, naquele dia ali, Ele de fato não terá ninguém como inocente, a não ser por Jesus. Por aqueles que creram em Jesus, por aqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Essa vai ser a diferença daqueles naquele grande dia. E se você que está me ouvindo se afastou, eu te aconselho, volte. Volte para os pés do Senhor, volte logo. Porque assim como na história do filho pródigo, o Senhor vai te receber de braços abertos e vai te dar vida nova, vai te limpar do pecado e vai te dar vestes novas e vai se alegrar com você novamente. Amém? E assim eu encerro essa curta mensagem. Pastor, vamos orar, meu irmão. Curva sua cabeça. Senhor, que essa palavra, Santo Deus amado, curta, Pai amado, que ela sirva, Santo Deus, para o propósito, para o que o Senhor deu neste momento. Eu peço ao Senhor que aqueles que estão ouvindo, ó Deus amado, que se afastaram, ó Santo Deus amado, reconheçam, ó Pai amado, que sem Ti não podem ser ou fazer nada, Pai. Que se estiverem longe de Ti, Santo Deus, cairão em destruição, ó Pai. Que não há vida longe de Ti, Senhor. Toca nesses corações, ó Pai amado, alcança, ó Pai amado, aqueles que estão perdidos, ó Senhor, aqueles que uma vez estiveram nos Seus caminhos, mas que por algum motivo, Senhor, se afastaram de Ti, Senhor, e hoje corre o risco de perder a salvação, Senhor, porque estão caminhando a passos largos, ó Deus amado, para a destruição. Toca, Santo Deus amado, que o Teu Espírito possa ir de encontro e convencer essas vidas.
do pecado, ó Santo Deus, da justiça e do juízo, ó Deus. É assim que eu oro, Santo Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém.